Então, eu começo aqui a minha conversa, né? Eu digo que aqui é muito mais do que uma palestra, aqui é um diálogo, né, com todos vocês sobre assuntos que cada vez mais eu venho recebendo de acordo com as conexões, né, diante de Ashima, né, que é esse ser que vem de Orion, né, que vem aí trabalhando cada vez mais na seara do bem. E aí eu vou colocando aqui para vocês todas as perspectivas e um momento muito importante aqui dentro dessa unicidade de consciências, né, foi uma experiência que eu tive em 2016 na pirâmide de Saqqara, tá? Que fica lá no Egito. Aqui eu coloquei algumas fotos, tá? Essa foto do lado direito em que eu estou com os olhos fechados, porque quando eu acessei essa pirâmide de Saqqara, tá? Eu entrei, logo depois que eu entrei em um transe, né? Em um contato muito forte e como se uma poeira do deserto, uma poeira muito forte tivesse invadido, a minha temperatura baixou bastante, eu fiquei muito gelado e eu fiquei em transe por cerca de 2 horas, tá? Aqui foi o momento que eu saí, que eu ainda estava com os olhos fechados, eu não consegui abrir meus olhos e ainda eu fui para o ônibus depois, né, que estavam toda a equipe e ainda não consegui abrir meus olhos. 2 horas depois foi que eu consegui abrir meus olhos e aí nesse momento, né, nesse momento eu estava recebendo os pontos de conexão de unicidade do Brasil, né? Uma grande árvore da vida, uma grande flor da vida, a geometria sagrada da flor da vida foi aberta na minha frente, né? E o mapa do Brasil, assim como o da América do Sul, que eu vou te mostrar, né? Vou mostrar a vocês agora, né? Então foi um momento muito forte, né, de conexão com os seres de Órion dentro dessa pirâmide de Saqqara. Para mim foi uma das experiências que eu já tive, né, em termos de ufológicas, principalmente em contato, né, com Ashma, que ele já tinha se apresentado, já tinha passado as primeiras diretrizes do Divino Aterramento, e a partir daí ele começou a canalizar, né, principalmente com a colaboração de Pai Damião, diversos tipos de conhecimentos e aprendizados, né? O Água Jaruanda, depois de todas essas conexões, também foi se reformulando, foi passando por momentos de transição por conta de tantos estudos, né? De tantos estudos. E assim, nesse momento aí na pirâmide de Saqqara, eu fui invadido por um sentimento de paz, porque onde a minha consciência foi, né, seria muita presunção minha dizer que eu acessei patamares do todo, mas onde eu fui não tinha formas, era somente uma luz muito forte, era uma luz muito forte, que essa luz era tão forte que encandeceu os meus olhos físicos, e eu fiquei por 2 horas em transe, aí recebendo as conexões trazidas pelos seres de Orion, né, capitaneado por Ashima, né? Então, eu vou avançar aqui, e aqui vocês percebam que aí é aquela árvore da vida que eu falei para vocês, tá? Foi aberto para mim, né, lá na pirâmide, na conexão, nas 2 horas que eu fiquei em conexão, foi aberta uma grande flor da vida, né? Eu cheguei a ficar aqui muito arrepiado, né? Toda vez que eu falo dessa história, eu fico muito arrepiado, porque, assim, é um momento de muita energia. Não sei se vocês estão sentindo aí a potência energética dessa flor da vida, e vocês estão sentindo por meu timbre de voz, né? A árvore da vida aqui que foi colocada, e aí essa árvore da vida, ela se acoplava sobre o mapa do Brasil. E aí foi colocado para mim, né, uma tarefa para percorrer alguns locais no Brasil, e só um local que é fora do Brasil, para fazer a prática do divino aterramento, né, levar algumas pessoas, né, as pessoas que assim quisessem, né, ir com o nosso grupo, para ativarmos com a potência da energia do divino aterramento, com a potência dos orianos, né, com esses seres de Orion. Então, aqui estão os locais, né? Lá em cima estão os Lençóis Maranhenses. Ainda não fomos nos Lençóis Maranhenses, tá? Nós daqui, né, que é aberto para todo o Brasil também. A gente só foi ainda para Alto Paraíso, para Xingó e para as Cataratas do Iguaçu. Esse ano, espero, né, por conta da pandemia, ainda poder ir para Bonito. O grupo já está formado, né, toda a equipe já está inscrita. Então, lá no norte, né, tem os Lençóis Maranhenses, um ponto muito forte de conexão que os orianos pedem para que a gente faça uma conexão, uma ativação, né? O que a gente faz com o grupo é uma ativação. Então, os Lençóis Maranhenses, eu fico até muito emocionado só em falar de grande potência, né? O meu cardíaco aqui está muito expandido,
Porque quando eu visualizo esse mapa que foi me entregue, né, que foi confiado a mim, que eu estou compartilhando pela primeira vez para o público, né? Então, tem os Lençóis Maranhenses. Faremos também uma grande ativação em Fernando de Noronha, né, que, segundo eles, é um grande portal energético também. Os cânions de Xingó, né, que fica entre Sergipe e Alagoas. Então, já fizemos essa ativação. Cabo Frio, Rio de Janeiro, é um grande ponto, né? É um ponto de recepção energética e emissão energética muito forte do nosso planeta e está aqui no Brasil. As Cataratas do Iguaçu, nós já tivemos a oportunidade, acredito que foi em 2018, que nós tivemos lá nas Cataratas do Iguaçu, conseguimos que o Parque do Iguaçu ficasse restrito, privado, somente para o nosso grupo. Foi uma ativação muito forte, e nós temos aqui do lado esquerdo, temos Xingu, né, que faremos também uma ativação, que Xingu, lá no Amazonas, é onde está localizada a grande pirâmide brasileira da floresta amazônica. Então, assim, acredito que Xingu também vai ser uma experiência, quando nós formos, uma experiência muito forte, porque é onde está localizado, né, os índios da tribo Xingu são os guardiões dessa grande pirâmide ufológica que está lá na floresta amazônica, tá? E aí nós temos também o Pantanal Mato Grossense como um grande ponto energético a ser ativado também pelo nosso grupo, tá? De acordo com essa energia dos orianos. Temos a cidade de Bonito, né, em Mato Grosso do Sul, que o nosso grupo já está fechado, como falei para vocês, né? Então, espero que dê tudo certo para que a gente vá para Bonito ainda esse ano. Tem a cidade de Alto Paraíso aí no centro, tá? Lá em Alagoas, Alto Paraíso, nós também fizemos uma grande ativação com os orianos, e Pai Damião sempre um grande porta-voz, né, da calibragem diante desses seres que vêm de Órion. Nós temos também lá no finalzinho, que aí já não é mais o Brasil, nós temos o ponto de Ushuaia, a Terra do Fogo, né? Lá na Patagônia, tá? Lá faz parte, né, da Argentina, tá? Então, esse foi o grande mapa que foi revelado para mim no momento, né, no momento em que eu estava lá na pirâmide de Saqqara, que aqui eu estou compartilhando com vocês. Então, veja que são pontos do Brasil muito fortes, né? Alto Paraíso de Goiás, isso. Então, assim, Alto Paraíso de Goiás é no centro, tá? Aí no meio, lá em Goiás, tá? Então, nós estamos aqui diante de um mapa que foi entregue, né? E eu compartilho aqui para todos vocês quais são os pontos em que os orianos estão querendo, sim, que o Brasil tenha aí os seus centros energéticos, né, os chakras, né, do Brasil sendo ativados, e tem toda uma lógica diante dessas sequências, né? Xingu, como eu falei para vocês, é onde guarda a grande pirâmide na floresta amazônica, Lençóis Maranhenses, enfim, né? É de grande poder energético. Então perceba quanto o nosso Brasil, né, tem muitos pontos energéticos, e vocês que moram próximos a esses pontos, né, não deixem de fazer as suas meditações, os seus pontos de calibração, de equilíbrio, né, energético também pelo nosso Brasil. Então, eu compartilho para vocês tudo isso. E aí, deixa eu só colocar aqui. E aí vem assim. Logo depois, né, que veio essa explicação da flor da vida e da árvore da vida, me veio na mente, lá ainda no Egito, um grande labirinto, né? Um grande labirinto, como em cada outro há uma parte de mim. Então, foi a partir daí que essa frase, né? Em cada outro há uma parte de mim. Então, foi a partir daí que eu fui verificando alguns pontos que eu precisava me debruçar mais diante do estudo da unicidade, né? Porque o outro, diante das escolhas, também faz parte de mim, né? E aí a gente vem na perspectiva de que o quê? O autoconhecimento, né? O autoconhecimento, para mim, é muito evidente que seja o quê? A integração do ser e existir. Porque será que nós estamos buscando, né, ser e, ao mesmo tempo, existir? Né? O ser e existir é algo muito profundo, e aí vem pela diretriz do autoconhecimento. Outra questão também, né, que está aqui disponibilizado, diante dos ensinamentos dos aurianos, é justamente o quê? A origem. Muitos falam assim, retornar para a origem, né? Retornar para a origem. Mas que origem nós estamos empreendendo? A origem do todo, da unicidade?
talvez seja essa a origem que todos eles estão falando, né? Que vai muito mais do que a origem tão somente dos nossos ancestrais materializados. Essa origem cósmica, né? Essa origem de integração com esse todo, né? E a gente vai entendendo um pouco mais sobre essas diretrizes que os orianos passaram. Eu coloquei aqui também uma frase de Platão, né? As minhas palestras sempre têm um pouco de um tom filosófico também, né? Unindo ufologia, espiritualidade e filosofia também. Aqui eu separei uma frase de Platão, veja que interessante. Platão, ele já dizia assim: o amor e a inteligência ecoam em saberes da essência imortal. Porque Platão, né, na obra A República, não sei se vocês conhecem, né, essa obra de Platão, na obra A República, ele fala sobre a teoria tripartite, né, da alma. É Platão que falou sobre a imortalidade da alma, então Platão tem a teoria tripartite da alma, que ele fala o quê? Que nossa alma ela é composta pela lógica, né, um fragmento da lógica, pelo espírito e pelo desejo. Né? Então, assim, esse desejo pode ser o apetite, né? Como ele mencionava. Então, a integração desses 3 pontos fala sobre a unicidade da alma, né? Fala desse todo, né? Que nós estamos vivenciando cada vez mais e as pessoas vão falando sobre essa unicidade, essa unidade de consciência, né? Que aí Platão lá atrás ele já falava em sua teoria, né? Lá na obra A República, sobre também a imortalidade da alma e essa teoria tripartite. Então, a partir dessa frase aqui que foi me dado, e uma imagem muito parecida com esse labirinto, eu verifiquei que eu teria algumas escolhas, né? Eu teria a escolha de permanecer do jeito que eu estava, né, com os estudos, então, de alguns estudos que eu já desempenhava lá no Água Jaruanda, com o nosso grupo, enfim, ou aceitar essa grande proposta, né, que esses seres interplanetários estavam me dando como uma tarefa para poder compartilhar com outras pessoas, para juntos, né, podermos elevar ainda mais não só as nossas consciências, mas as consciências de outras pessoas. Porque de acordo com os orianos, né, de acordo com Ashma, pai Damião, que é um dos grandes porta-vozes da constelação de Órion, estamos vivenciando um momento que ninguém vai subir sozinho, então ninguém vai ascensionar sozinho, sobe todo mundo junto. Por isso que nós estamos o que cada vez mais nesse compartilhar, um segurar na mão do outro, diante dessa unidade de consciência, da unicidade de consciência, para que todos nós possamos fazer a nossa parte, porque somos muito importantes para o grande projeto planetário e interplanetário. Né? Então, somos muito importantes aqui para o planeta Terra e somos muito importantes ainda mais para todo o sistema interplanetário. E aqui, em meus estudos, eu verifiquei que das 3 estrelas, né, que estão ali no cinturão de Órion, eles estão em consonância com as pirâmides de Gizé, né, com Miquerinos, Kelfrin, né, e Kelpis, assim como também existem pontos energéticos que também estão lá no México, né? Lá no México, que são essas outras 3 pirâmides, né? A pirâmide da Lua, do Sol e a outra pirâmide no mesmo eixo do cinturão de Órion. Então, são pontos, né, que os orianos já tinham deixado, né, já deixaram aqui no nosso planeta Terra, para alinharmos com esse todo, ou seja, nessa emissão e transmissão energética. E aí, assim, a partir desse alinhamento que eu fui percebendo justamente o que? Essa unicidade. Poxa, nossos irmãos interplanetários estão cada vez mais deixando aqui vestígios, né? Estão identificando aqui, já deixaram, né, muitos pontos energéticos diante de grande poder do conhecimento. Porque quando eu fui analisar a história daquela pirâmide de Saqqara, aquela pirâmide que eu falei para vocês, que foi revelado a grande flor da vida com a árvore da vida e os pontos do Brasil, eu fui verificar que aquela pirâmide em específico, ela tem uma grande conexão com as bibliotecas interplanetárias, né? De acordo com grandes estudos, né, de egiptólogos, né, de pesquisadores, né, de escritos dos egípcios, né, os grandes egiptólogos, eles falam que aquela pirâmide de Saqqara, ela está localizada em conexão com também um ponto de Órion, né, mais próximo à estrela de Betelgeuse, e também representa um grande portal, né, um guardião de uma das bibliotecas, interplanetárias, né, que aí transmite todo o conhecimento aí para nós. Então isso daí eu achei
muito legal para você, para compartilhar aqui com vocês tudo isso. E aí foi revelado para mim o quê? A verticalidade e a horizontalidade das nossas consciências, né? Na verticalidade nós temos o quê? A unicidade, o todo, esse logos maior, né? E ao mesmo tempo tem aqui o propósito de cumprirmos o nosso propósito enquanto encarnados, né? Porque todos nós somos muito importantes para todo esse projeto, tá? E na horizontalidade, às vezes nós somos apresentados ao quê? Ao egoísmo e à separatividade. E aí, diante disso, eu me lembrei de uma história, né, quem estuda a mitologia grega, né, vai saber disso, que Zeus, né, dentre as várias mulheres que Zeus, né, tinha, teve uma mulher em específico, né, que era Sêmine, que Zeus, muito apaixonado por Sêmine, então Zeus disse assim: diga, Sêmine, me diga o que é que você quer que eu cumpra, que eu faça o que você quiser. Então, Sêmine disse assim: eu quero que você me mostre o todo. Então, quando ele fez, né, ali, realizou ali o pedido de Sêmine, ele mesmo se transformou num todo, e a luz foi tão forte, né, que ela foi desmaterializada imediatamente, tá? Ela foi absorvida por todo aquele clarão que foi aberto para ela, diante do grande poder de calibre, de consciência que ali ela teve acesso. Então, perceba aí o egoísmo, a separatividade, e tem também uma passagem, né, que diz assim, que a separatividade é a base do egoísmo, né? Então, a separatividade não é a dualidade, tá? A separatividade, então, é aquele pensamento que, precisamos proteger a natureza, porque a espiritualidade sempre está pedindo, precisamos ajudar os povos indígenas, como se os povos indígenas estivessem de um lado e como se eu estivesse de outro. Eu também estou ali nos povos indígenas, eu também sou a natureza sou eu também. Eu sou uma das espécies que compõem a natureza planetária, do planeta Terra, né? Então, essa separatividade, né, vamos ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade material, sim, porque quanto mais eu ajudo essas pessoas, mais eu estou me ajudando. Na realidade, quando eu ajudo, diante de tantos projetos sociais, na realidade, quem está sendo assistido sou eu que estou sendo assistido, né? E aí o meu egoísmo, que está atrelado ali à minha zona de conforto, vai sendo ali provocado, né? Porque muitas vezes é muito mais prático, né, por óbvio, ficar ali no egoísmo, né, ficar ali nos meus, só os meus, só os meus. Os seres de Orion traz esse mapa, né? Esse mapa, e ali Ashma, ele sempre fala, né, esse ser de Orion, ele sempre fala, nós vivemos num planeta escola, que o planeta Terra é um planeta escola. E aqui eu coloquei ainda mais para ajudar na nossa provocação. Nós somos todos um, mas nossos hábitos diários podem nos separar da unicidade, né? Então, era mais ou menos o que eu estava falando, né? Se a gente não vai mudando o nosso olhar, a nossa perspectiva para o outro é mesmo o outro, ou seja, se a gente não vai para o nós verdadeiramente, né? E vibrando para que tudo dê certo, né? Às vezes a nossa mente ela vai oscilando e a gente vai ali nas reclamações e nossos hábitos diários, né? E aí vem hábitos o quê? De sustentabilidade. Não adianta só falar de sustentabilidade, é preciso exercitar a sustentabilidade. Não adianta só achar que preciso ajudar o outro. É necessário fazer, né? Fazer, como recentemente o pai Damião falou. É necessário que a gente arregace as nossas mangas, coloque ali a mão na massa, faça o que a gente pode, né? Se eu moro num condomínio, eu fomento o meu síndico, né? O síndico do meu prédio, para já fazermos uma coleta seletiva. Se eu vou construir uma casa, eu já construo uma casa já ecologicamente sustentável, né? E o reaproveitamento da água, que o nosso planeta pede isso. Seres de outros planetas, né? Que estudam aqui, né? Estudam aqui tanto com nós, né, seres humanos, como toda a estrutura planetária, eles pedem, ou seja, os seres estão lá, mas pedem por nós também, por favor, abram seus olhos, nós estamos vendo aqui de longe tudo isso que está acontecendo, então isso daí é muito importante. E aí eu separei aqui uma provocação que tem, de todos os muitos detalhes, vem a unicidade, e da unicidade, todos os muitos detalhes, né? Então, assim, a unicidade é a origem, né? Na minha percepção, o que Heráclito estava querendo falar era justamente o quê? Que a unicidade é a origem, né? De todos os muitos detalhes vem a unicidade, e da unicidade
todos os muitos detalhes. Então, a origem, a unicidade, e aí vai se fragmentando, né? Fragmentando em tudo que nós conhecemos em termos de galáxias, planetas, estrelas e tantos outros. Inclusive, existem vários planetas bem similares à Terra, né? Existe uma base, né, de estudos no Chile, que é o LaCilla, tá? Que eles fazem observações, né, dos astros, dos planetas, e foi identificado pelo satélite Kepler 2 planetas muito parecidos com o planeta Terra, né? Que eles até colocaram Kepler 62 ou E65e e Kepler 62 ou E65, não estou lembrado o número exato, F. Então, são planetas muito parecidos, né, que podem sim existir vida. Assim como na constelação de Órion também já foi verificado, né, diante de alguns satélites, né, do satélite Kepler, e que foi substituído pelo TEFES, né? Agora, em 2018, foi substituído pelo satélite TEF, né, com um maior alcance, e afirmando que existem planetas com sistemas bem parecidos com o planeta Terra, né? E aqui eu separei trechos, né, que a gente pode encontrar em Mateus, né, 22 a 39, Tiago 2 a 8, que fala assim: se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrado na Escritura, o que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, estareis agindo corretamente. Então, Jesus, ele já falava, né? Porque Mateus, certa feita, perguntou: mestre, como posso atingir a maior das leis, né? As leis das leis. E aí Jesus, ele falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, a unicidade. Não existe separatividade, ou seja, não queira a separatividade, não enxergue o outro como se fosse o outro pode ser, é o espelho também de você, né? O outro representa você, então não existe eu, mas cada vez mais busquemos a integração desse nós, né? E aí na Bíblia já falava diante desses escritos, tá? Albert Einstein, né? Albert Einstein, ele também já falava muita coisa sobre a unicidade, tá? E aí eu destaquei algumas coisas por conta do nosso tempo, né? E aí ele falava assim: um ser humano é parte do todo chamado por nós universo, tá? E aí ele fala: uma espécie de ilusão óptica de consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e ao carinho por algumas pessoas mais próximas de nós. E aí Pai Damião sempre vem falando o quê? Do desapego, né? Esteja, mas como companheiros de jornada. Nossa tarefa deve ser libertar-nos da prisão, ampliando nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. E é mais no finalzinho eu separei. O verdadeiro valor de um ser humano é determinado principalmente pela medida e pelo sentido em que ele obteve libertação do eu. Então, Albert Einstein já dizia sobre isso, né? Já dizia sobre isso. E aí o quê? Exigiremos uma maneira substancialmente nova de pensar se a humanidade quiser sobreviver. Então, se quisermos avançar cada vez mais para esse mundo de regeneração, é muito importante que essa integração, né, dos eus, né? Eu sou o outro sou eu também, tá? E aí, Ashman, ele traz 10 elos da unicidade, né? 10 elos que podem acessar, né? Que nós podemos acessar a unicidade de acordo com os estudos do laboratório de Orion, né? Chamado Xanadu, né? Que inclusive Pai Damião leva muitas pessoas nos tratamentos espirituais, tá? O laboratório e hospital espiritual. A chave, né? A chave para a unicidade seria o quê? O autoconhecimento, tá? Isso daí é sacramentado entre os seres de Órion. A chave de acesso para a unicidade é o autoconhecimento, ou seja, é esse o quê? Ser e existir. Não basta você ser, você tem que existir para que você possa se integrar a esse patamar de consciência, né? De consciência interplanetário. Então, assim, é a mesma coisa de estarmos com, de uma forma metafórica, né? É a mesma coisa de estarmos com muito dinheiro no bolso, né? Muito dinheiro no bolso e estarmos passando fome, né? Então, assim, às vezes existe um entorpecimento da nossa mente, da nossa consciência, né? E o autoconhecimento vem o quê? Para nos libertar, né? Para que quanto mais a gente possa trilhar no caminho de ser e existir, mais a gente vai estando libertos, né, dessas armadilhas, dessas prisões,
que são vivenciadas, né, naquela horizontalidade, como falei para vocês, do egoísmo, da separatividade, e verificando também o grande poder de calibre da verticalidade, tá? Da unicidade e do propósito. E aí tem o quê? Aí eu lanço aqui para vocês, né, vocês que estão nos acompanhando, qual é o recado? Qual o recado que você tem para dar para o mundo, né? Você, né, aqui reencarnado aqui no planeta Terra, qual é o recado que você veio dar para o mundo? É uma pergunta muito forte, né? Que os seres de Orion eles sempre trazem, né? E Ashman, de acordo com, né, com todas as diretrizes, né, pela voz de Pai Damião, ele sempre é muito categórico. Qual foi o recado que você veio dar para o mundo, né? O que é que você veio fazer aqui? Qual foi o seu recado? Qual foi o seu registro que você veio deixar aqui para todo o mundo? Isso daí é muito importante, né? A gente vivenciar. E aí, dentro da unicidade, dos elos da unicidade, tem a ferramenta. Qual é a ferramenta? A escolha. Nós temos a escolha, né? A escolha é de cada um, né? Você tem a escolha de sair efetivamente de zonas, né, que você estava porventura acostumado, zonas cerebrais, mentais que você porventura estava acostumado em termos de atos, palavras, comportamentos e você escolher trilhar um outro caminho, né? O caminho do autoconhecimento. Lembra que a chave é o autoconhecimento? O caminho do autoconhecimento. Poxa, eu posso me deparar com algumas questões que vai me deixar desconfortável? Possa ser que sim, né? Possa ser que sim. Então, assim, o autoconhecimento gera um desafio. Mas, assim, você não veio aqui para o planeta Terra para brincar, né? Para brincar de existência. Você veio aqui, dentro desse planeta escola, para cada vez mais saber o que é ser e existir dentro dessa totalidade. E aí, o que? Tudo que você conhecer, né? Até a hora do seu desencarne, até a hora da sua morte, vai se integrar com o que está no plano espiritual diante do seu fractal, né? Então, isso daí é muito importante diante dessa escolha. O outro elo é o caminho. O caminho é o quê? É o amor, tá? O amor. E muitas pessoas às vezes falam assim, o amor liberta, o amor cura. Realmente, o amor liberta, o amor cura, porque é este o caminho. Os seres de Orion, né? Ashman, ele deixa muito claro que o caminho para a unicidade é o amor. E não é o amor assim, eu gosto, eu amo aquela pessoa. É aquele amor incondicional, é o amor ágape, né? É o amor que transcende, é o amor que cada vez eu vou prestando atenção nas minhas palavras e vou julgando menos o outro, vou permitindo que o outro seja do jeito que ele é e oportunizando por meio dos meus comportamentos, né? Não me achando jamais, né, melhor do que o outro, porque o outro sou eu também, né? Devemos sempre estar aqui atentos a essa unicidade, mas pelo caminho do amor, né? Esse amor incondicional, esse amor ágape, tá? E aí o desafio é relacionar-se, né? Os seres de Orion trazem que um grande desafio nosso aqui no nosso planeta Terra, tá? É justamente o que? Se relacionar, tá? O relacionamento, o diálogo, né? Esse relacionar-se é muito desafiante, porque aflora justamente o que? A horizontalidade, tá? Aflora justamente o egoísmo e a separatividade. Percebem como tudo vão se encaixando, tudo vai se encaixando, gente. Tudo vai se encaixando, né? Então, o grande desafio é o quê? Relacionar-se, né? Então, você se relacionar com o seu companheiro, com a sua companheira, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, sempre nós estamos aí associados com grandes desafios, né? E o desafio é sim se relacionar. E como desafio, vamos sim, vamos buscar as ferramentas, vamos buscar o autoconhecimento, que é a chave. A gente já sabe que a chave, né, para girar tudo isso, para irmos para o mundo de regeneração, para a nova terra, né, é justamente o quê? Relacionar-se, aprendermos a se relacionar, tá? E aí a conexão vem por meio da frequência. Eu separei aqui, né, algumas imagens que falam um pouco dessa conexão. Perceba como nós estamos muito próximos, né? A natureza, e aí puxando um pouquinho do conhecimento da fitoconsciência, né? Também é um conhecimento trazido das estrelas, né? E aí eu separei aqui algumas plantas, então percebam que aqui, ó, a nossa galáxia com o girassol, com as plantas, com aqui as nuvens do nosso planeta tirado por meio de um satélite aqui, né? Tudo tem uma conexão. E a frequência, né? Então, assim, para acessarmos essa unicidade, né? A conexão é por meio da frequência. E aqui eu separei aqui alguns dados, né?
De acordo com os estudos, tá? E eu peguei aqui dos estudos, né, de um site chamado Eu Sem Fronteiras, né, que eles fazem todo um estudo de frequências. A frequência do planeta Terra é de 8 Hz, tá? A frequência de um corpo saudável, né, em Hertz, medido em Hertz, varia de 62 a 72 Hz. E aí, em muitos tratamentos espirituais, inclusive aqui do Água Jaruanda, Pai Damião tem passado, né, por meio de orientação dos seres de Órion, frequências para auxiliar a calibragem do medo, da insegurança, de tantas outras sequelas que aprisionam aí a nossa consciência, tá? Então, ele tem passado o quê? Músicas que vibrem em 432 Hz, porque é uma frequência curativa, né, que tem o poder de harmonizar as células corporais. Já a frequência de 528 Hz é uma frequência do amor, da saúde e da longevidade. Nós também temos o quê? O despertar espiritual com a frequência de 528 Hz. Já de 741 Hz é a frequência de limpeza de infecções por vírus, fungos e bactérias, tá? Assim como também de crianças, né, com TDAH, hiperativas, também a frequência de 741 Hz, tá? Músicas com 741 Hz. Nós temos também a frequência por meio, tá, das informações trazidas, né, aqui por nossos seres e irmãos espirituais interplanetários, que é a frequência 852 Hz, né, é uma frequência de despertar a autorrealização e a força interior. Então, você que está se sentindo desanimado, desanimada, diante do cumprimento do seu propósito, querendo desistir, largar tudo, jogar tudo para cima, busque aí músicas de 852 Hz, né, que rapidamente nos meios sociais aí eletrônicos você acha essas músicas, tá? E tem a frequência de 999 Hz, que é uma frequência que é uma frequência dos golfinhos, né? Estimula ao sono. Inclusive, tem muitos experimentos, eu tive acesso a algumas pesquisas de experimentos que, inclusive, mulheres grávidas, diante daquele parto humanizado, têm colocado a frequência dos golfinhos, a frequência de 999 Hz, para que as crianças já cheguem aqui ao nosso planeta sem tantos traumas, né? De uma maneira muito mais amorosa. E aí tem utilizado a frequência de 999 Hz. Já a frequência de 1111 Hz é a frequência dos anjos e arcanjos, da grande expansão, né? Da grande expansão em acesso a esses seres, que só transmitem amor e conhecimento para todos nós, né? E aí a engrenagem seria o que? O diálogo, né? Eu já tinha falado lá que o grande desafio é o relacionar-se, né? E a engrenagem é o que? O diálogo, né? Cada vez mais eu tenho como um grande propósito na minha vida expandir a comunicação não violenta, né? Que é um compêndio de informações que eu me identifiquei bastante e eu estou aí expandindo para as pessoas a comunicação não violenta, porque a engrenagem para acessarmos essa unicidade é o diálogo. O meio é a intenção. Precisamos calibrar a nossa intenção. Qual é a nossa intenção, né? Às vezes a gente quer ser, a gente quer existir, a gente acredita em todos os comandos da espiritualidade, mas a nossa intenção está meio duvidosa, né? Qual a sua verdadeira intenção? Eu faço parte de uma casa espiritual, eu estou ali disponível, eu sei que o estudo é o caminho, o conhecimento, o autoconhecimento é o caminho, mas às vezes eu não estou com a intenção real de me transformar, né? E, consequentemente, possibilitar aí o ascensionamento da minha consciência. A fuga, né? Negar sentimentos. Então, os seres de Órion colocam como uma fuga nossa negar sentimentos. Então, oprimir sentimentos, né? Ah, eu não tenho medo, não tenho vergonha. Esse estado de vulnerabilização, né? Às vezes eu tenho ali medo de me mostrar vulnerável, porque às vezes está associado com fraqueza, né? E aí, para não me mostrar fraco, logo eu caio ali em negativas de sentimentos, tá? Então, veja que a nossa estrutura humana, eu sempre gosto de dizer assim, que o nosso corpo, né, nós, seres humanos, somos complexos, mas não complicados. Complicados, aí é uma questão de escolha, né? Sermos complicados é uma questão de escolha, porque a nossa estrutura é complexa, né? E isso daí é inegável. E aí a grande fuga da nossa consciência é o negar sentimentos. O desvio do nosso caminho, né? Como é que a gente vai se desviando do nosso caminho, vai se desviando do nosso propósito e vai ficando mais distante da unicidade, a mentira, né? Principalmente quando se coloca como hábito. Então, assim, às vezes por besteira, por bobagem, vai se criando o hábito de mentir, né? Até eu coloquei aqui para descontrair um pouco
a figura do Pinóquio, né? Então, às vezes, por bobagem, a gente vai entrando nesses desvios de caminho, desvios de propósitos. Então, a autenticidade cada vez mais está sendo provocada, né? Expresse os seus sentimentos, esteja aí para ser e existir verdadeiramente. O remédio, veja que interessante que os seres de Orion trazem para a gente, tá? Ele coloca que o grande remédio de nós, né, aqui habitantes do planeta Terra, é a respiração. Nossa, gente, isso daí está sendo uma grande prova, principalmente aqui no coronavírus, né? O grande remédio para acessarmos essa unicidade é a respiração consciente. É prestarmos atenção no nosso corpo, é prestarmos atenção na nossa respiração. Então, veja que bênção, né? Que bênção isso tudo. E aí, completados os 10 elos, né, associando também com a fitoconsciência, eu prestei atenção diante da unicidade humana e plantas, né? O que nós temos em comum, né? Nós, seres, habitantes aqui do planeta Terra, nós temos em comum com os outros seres. E aí, o quê? Foi pesquisado por David Sandsburg, eu coloquei aqui na fonte, né, da Fundação Gatsby, que nós temos, né, no nosso DNA, né, diante das nossas proteínas, moléculas do nosso DNA, tem uma molécula igual à molécula das plantas, que é o citocromo C, no nosso DNA. Veja que interessante. E esse citocromo C é justamente responsável pela respiração. Veja como tem muita conexão. Os orianos dizem que o nosso grande remédio para a unicidade é a respiração, né? E aí a pesquisa, a ciência vem trazendo, né? E nessa fundação Gatsby, uma fundação lá de Londres, da Inglaterra, é uma fundação sem fins lucrativos que David ele tem produzido pesquisas muito profundas. Eu me deparei com pesquisas maravilhosas, né? Nessa pesquisa para montar aqui toda essa compilação muito rápida, né, do conhecimento aqui para vocês. E aqui eu tive a prova de que existe sim um citocromo C, né, no DNA das plantas e no DNA humano, que mostra que nós também estamos ali conectados com as plantas, né, e não conectados porque nós gostamos das plantas. Nós temos, inclusive, uma molécula ali do DNA igual, que é o citocromo C. E aqui eu separei o quê? Nós, seres humanos, em relação aos outros seres humanos, né, de acordo com o National Human Genome, né, Research Institute, nós nos separamos somente por 99,9%. Apenas 99,9% me separa de todos vocês geneticamente, né, de acordo com o estudo do nosso genoma. O que me separa do chimpanzé, né? 96%. Chimpanzé, ele tem 96% do nosso DNA, do DNA humano, né? E se formos para o macaco bonobo, né, da espécie bonobo, esse percentual aumenta, né, que é cerca de 98% praticamente, 97,6%, 98%. Então, os bonobos, eles são os mais parecidos com os seres humanos em termos de DNA, né? Então, aqui o chimpanzé, 96%, equiparado ao ser humano em termos de DNA, né? Os humanos com os gatos, 90% do nosso DNA está aí 90% igual, equiparado, né? Com os gatos. Então, os gatos têm 90% do nosso DNA. Vejam que interessante. Não sei se vocês já sabiam aí dessa pesquisa, né? E aí nós, em relação aos ratos, né? Aos ratos, nós temos, o nosso DNA é muito parecido com 85%. Então, o percentual de 85% nós somos equiparados ao DNA dos ratos, né? Temos também em relação à vaca, né? 80% do DNA da vaca é igual ao do ser humano. Gente, perceba essa unicidade de espécies, né? Perceba que dentro do planeta Terra são percentuais poucos que nos separam, né? Então, essa separatividade, né, cada vez mais está sendo colocada em xeque, né? Ou seja, na realidade, eu estou projetado ali na integralidade, sim, né? E aí o que me iguala ao DNA, né, ali da vaca, o que temos em comum é 80%, é um percentual muito elevado. O que nós temos em comum com a mosca da fruta, né? A mosca da fruta tem 61% do nosso DNA. Gente, também é um dado assim muito importante, né? Então, assim, 61% da mosca da fruta é igual ao DNA humano. E aí nós temos o quê? 60% do nosso DNA igual ao da galinha,
né? Então, 60% do DNA da galinha é igual ao nosso, né? É igual do ser humano. Então, perceba que tudo está conectado. Realmente, tudo está conectado. Então, assim, 60% do nosso DNA é igual ao da galinha. E aí, né, Pai Damião, inclusive, falou isso recentemente, aí eu busquei todas essas pesquisas, né, para alicerçar tudo isso que ele falou em um tratamento passado. Nós temos 60% do DNA de uma banana. Então, verifique que no reino vegetal também existe essa sincronicidade, né? Que o nosso DNA está muito associado, né? Que está muito associado. Então, assim, que nós não estamos aqui isolados, na espécie humana, isolados de tudo que nos cerca, né? Então, os animais, as plantas, né? Eu já falei lá do citocromo C, os animais, as plantas estão tudo conectadas com nós, seres humanos, né? Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa relação entre ciência e espiritualidade, para mostrar que o que vem das estrelas, o que vem da espiritualidade, está associado com o que a ciência também já provou, né? Cientificamente, por meio desses sérios institutos, já está aprovado tudo isso. E aqui eu separei um trecho do Evangelho de Tomé, e ele fala assim: quando você faz os dois, e quando você faz o interior como o exterior, e o acima como o abaixo, e quando você transforma o homem e a mulher em um único, então você entrará no reino. Então, no Evangelho de Tomé traz essa passagem de Jesus, né, do Mestre Jesus, alguns chamam de Sananda, outros de Yeshua, né? Traz essa questão que o Mestre já falava, né? O Mestre Jesus, ele já falava sobre a unicidade. Então, perceba como tudo está conectado, gente. Assim, eu fico muito emocionado, eu estou aqui arrepiado, diante de muita emoção, porque a unicidade, né? Realmente somos uno e precisamos internalizar, né? Precisamos inserir esse contexto no nosso dia a dia, diante da nossa vigilância, porque não é fácil, mas também diante dos desafios, a gente vai superando, né, cada desafio de acordo com a nossa intenção. Lembra do que Ashma, né, diante dos desafios, dos elos da unicidade já falava, que a intenção é muito importante. E aqui eu separei também um trecho de João, né, 2 trechos de João, que aí falava: o Pai e eu somos um. Jesus Cristo já falava isso. Assim como, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Então, tudo isso está colocando o quê? A unicidade, né? A unicidade. Então, assim, o universo é realmente, como diz Pai Damião, pai, mãe, divina consciência, né? É uma inteligência, é um pulsar de criatividade e de inteligência que nos convida a abrirmos os nossos olhos, não só os olhos físicos, mas os olhos da nossa alma, né? Os olhos da nossa alma para essa integralidade, para essa unicidade. E aqui eu trago também algumas provocações, né? Os indianos, eles têm uma expressão que se chama Namastê, né? Namastê significa eu reconheço a divindade em você, que você é a divindade em mim. Então, assim, quantas vezes a gente fala Namastê sem nem ter ideia ou nem saber exatamente a potência e a força do que nós estamos falando? E é muito importante o quê? Falarmos e exercitarmos cada vez mais o que sai, né? Das nossas verbalizações. Então, quando eu falar Namastê, que eu sinta essa integralidade, realmente que eu sou o outro e o outro sou eu, que o meu ser divino está fazendo a saudação da divindade do outro, né? Em pleno respeito. Isso daí é muito importante, né? Muito importante. E aí nós vamos lá para a África, claro que eu tinha que prestigiar os povos da África, né? Diante da Pangeia, né? Ou seja, o Brasil já esteve ali já teve coladinho com a África, né? Territórios iguais, né? Diante da Pangeia das placas tectônicas, aí sim houve a separatividade e o Oceano Atlântico, né, está aqui separando territorialmente o Brasil da África. E aí, na língua Zulu, né, existe Ubuntu. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, Ubuntu, que sou o que sou pelo que nós somos, né? Então, lá as tribos africanas, né, principalmente as que têm a língua Zulu, utilizam o Ubuntu, que já falava da unicidade, né? As tribos africanas já falam de unicidade, né? Sou o que sou pelo que nós somos. Então, se você sofre, eu também sofro junto. Se você está alegre, eu estou alegre junto. Se eu estou alegre, você está alegre. Diante dessa integração, diante dessa integração.
E aqui eu trago um dado muito recente, né, que os seres de Órion passaram para nós, né? Passou para mim, em específico, né? Que o complexo de Abrolhos, né? O complexo de Abrolhos, que está situado ao sul da Bahia e ao norte do estado do Espírito Santo, possui uma cadeia de algas e está sendo objeto de estudo do laboratório de Xanadu, né? Esse laboratório dos seres de Órion. Os orianos estão pesquisando e estudando propriedades das algas calcificadas, né, que é o arquipélago que compõe o maior complexo de algas calcificadas do planeta. Tá? E aqui eu coloquei as duas espécies predominantes, tá, das algas, e que as algas, se vocês forem pesquisar, eu pesquisei já um pouco, porque isso daqui foi recente. Eu, quando entrei em conexão aqui com a palestra, fui recebendo alguns dados mais recentes, né, das pesquisas do laboratório de Xanadu, né, do seres de Órion, e eles estão pesquisando exatamente essas duas espécies que compõem o complexo de Abrolhos, tá? E aí elas são riquíssimas em vários tipos de vitaminas, em vários tipos de substâncias, tá? Inclusive associados à respiração, inclusive. E aí eu fui entender o porquê da espiritualidade, os seres interplanetários sempre estarem dizendo o quê? Rezem para as águas, façam valer aí o grande poder das águas, rezem, se conectem, né? Auxiliem a questão da sustentabilidade, não permitam aí o avanço cada vez maior, né, do desmatamento da fauna, da flora e da parte marítima também, tá? Então, isso daí é muito diante desse todo, tá? Diante desse todo, porque, assim, os seres de Órion, né, capitaneado por Ashima, está aí fazendo uma pesquisa lá no laboratório de Xanadu, né, no laboratório do Hospital Espiritual das Águas, que compõe o complexo de Abrolhos. E aí, já seguindo um pouquinho agora para o final, né, eu coloquei aqui uma reflexão. Quando transcendemos o pensamento, entramos em um campo de pura consciência, o estado fundamental não local da existência. Isso é unicidade, né? É a não localidade. É quando cada vez mais possibilitamos, né, essa expansão da nossa consciência por meio de estar ciente, da atenção dos nossos pensamentos. Né? Tem alguns ensinamentos que falam, nós somos os nossos pensamentos. Então, quem é você quando ninguém te escuta, né? Quando só você está em seus pensamentos? Isso é unicidade, tá? Que possamos transcender o pensamento, né? Entrando no campo efetivo da unicidade da consciência, de estarmos conectados com tudo que existe, né? Infinitamente, infinitamente. E diante do fundamental saber da não localidade da existência. E aqui eu coloco um grande recado e, ao mesmo tempo, um grande pedido dos seres de Órion, principalmente de Ashima, né? De acordo com as pesquisas que os seres de Órion traz o quê? Cuidemos das crianças, principalmente o quê? No sistema educacional, colocar o quê? Meditação, colocar para as crianças, desde lá do início, já saibam um grande remédio para a unicidade, que é a respiração. Fazermos o uso consciente das plantas, fazermos o uso consciente da natureza, colocar no sistema educacional empatia, aulas, movimentos de empatia, né? De sustentabilidade, educação ambiental, educação financeira, para que aquela horizontalidade, para que o egoísmo e a separatividade já esteja mais equilibrado para as nossas crianças, tá? Então, os seres de Órion traz todo esse conhecimento também. E um pedido, né? Para que os sistemas educacionais possam cada vez mais investir na humanização do ensino, da humanização que nossas crianças, né, a partir de lá, está cada vez mais precisando, que é justamente o que? A respiração, o uso consciente, a empatia, né, práticas de empatia no sistema educacional, de sustentabilidade, educação sustentável, né, ambiental, educação financeira para as crianças, tá? E aqui uma provocação final, e ainda tem mais 2, 3 slides aqui, coloco uma pergunta final para deixar vocês refletindo. Quando percebermos que somos um, quem ou o que há para lutar, né? Então, quando atingirmos esse somos um, quem ou o que há para lutar, né? Estaremos integrados, né? Estaremos integrados a todo esse poder de consciência, de inteligência universal. E aqui, diante desse propósito que eu aceitei lá na pirâmide, lembra lá na pirâmide, diante de todo esse propósito, aqui está o fruto de tudo o que eu me permiti, juntamente com o apoio incondicional de Fábio, né, que é o meu parceiro incondicional,
diante de tudo que eu me permiti, diante do apoio também dos voluntários, né? E aí foi o quê? O projeto do Águas de Aruanda, né, que nasceu em 2012, projeto Alimentando Esperança, Recicláguas, o projeto de doação de sangue, Horto da Serra, Alimentos Sem Agrotóxico, Francisco de Assis, Divino Aterramento, a plataforma do Divino Aterramento, uma universidade, Flor da Vida, que é justamente grupos de estudos, né, para que as pessoas estudem, para que saiam dos preconceitos, né? Eu não quero saber de ufologia com espiritualidade porque eu tenho preconceito. Estude, né? Somente o estudo pode nos libertar, o conhecimento. A conexão estelar, né? A mesa de conexão estelar. A Casa de Sossego Vó Teresa, que foi um presente trazido pela espiritualidade, né? Que eu fico muito feliz por ter aceitado todas essas diretrizes espirituais lá do meu início e possibilitado essa conexão, né? Diante dos seres que trazem tantas belezas. A fitoconsciência, né? Ter materializado aí por meio da minha mediunidade, trazido, possibilitado, né? Diante dessa organização de Ana Cristina, perfeito, brilhante, que esteve conosco pela manhã, e tanto diante de todo o conhecimento que ela detém, associando agora com a fitoconsciência, esse grande saber energético, interplanetário. Então, assim, eu fico muito feliz, né? E aqui compartilho também alguns livros que Fábio tem, que eu também tenho, que nós estamos aí à frente do grande projeto, que é o Centro de Formação Águas de Aruanda. E tem uma frase aqui que eu escutei certa feita lá no início, né? Porque às vezes a gente vai recebendo alguns tipos de críticas, né? De questões de pessoas que vão ali nos desafiando, verdadeiros professores. E aí eu escutei dos seres espirituais essa seguinte frase: não desista de você. Ou seja, não desistindo de mim, eu não vou estar desistindo dos outros, os outros não vão estar desistindo de mim. Isso é unicidade, né? E aí eu deixo esse post aqui final para vocês, né? Não desista de você, né? Porque você é muito importante. E hoje eu levo essa frase, né, tatuado na minha alma. Não desista de você, porque cada um que está encarnado dentro do planeta Terra hoje é muito importante para o projeto de elevação, de regeneração interplanetário. Isso daí é muito importante. Não desista de você. Essa frase está tatuada na minha alma e eu compartilho para você. E aqui eu deixo o grande mestre Jesus, o grande governador interplanetário, para agradecer a atenção de todos vocês aqui, a sustentação energética. Eu senti aqui a grande força, né, da mentalização de todos vocês aqui comigo, e quero agradecer, né, muito, né, a todos vocês por ter vivenciado esse momento comigo, né? Diante de todos os saberes que foram compartilhados aqui, quero deixar um abraço, né? Um abraço energético, né? Já que a gente não está podendo se abraçar fisicamente, um abraço energético para todos vocês e deixo aqui o meu muito obrigado.